Este domingo, dia 3 de agosto, milhares de brasileiros se reuniram em diversas capitais do país para manifestações pacíficas com o lema Reaja Brasil. Homens e mulheres de várias idades e inúmeras autoridades políticas estiveram presentes nas ruas em prol da liberdade de expressão, da anistia aos presos inocentes do 8 de janeiro de 2023 e contra abusos de autoridade, perseguições políticas, censura de redes sociais e contra o governo do PT. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, organizador do evento, pediram com cartazes e gritos o impeachment imediato do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e agradeceram ao presidente norte-americano Donald Trump pelas sanções impostas a Moraes, especialmente a aplicação da Lei Magnitsky. Brasileiros vestidos de verde e amarelo, a gente vê um pouco das imagens já, cobriram ruas e avenidas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Fortaleza, Recife, Campo Grande, Aracaju, Porto Alegre, Belém, Florianópolis e Capital Federal. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro não pôde estar presente dessa vez nas manifestações, justamente pela prisão com tornozeleira eletrônica imposta a ele, sem sequer ser condenado pela Justiça em processo comandado por Alexandre de Moraes. Marina, o que destaca do recado significativo dado ontem à tarde aos três poderes, com essa quantidade de povo indignado nas ruas pelo Brasil? Isso pode ser ignorado? Não, não pode, não deve ser ignorado e não será, né? É importante dizer que não foram apenas as capitais, tiveram manifestações em mais de 60 cidades espalhadas pelo Brasil. Então, é realmente impressionante. A gente cobriu a manifestação aqui da Paulista, a Oeste fez essa cobertura, então recomendo que aqueles que não assistiram, né, possam fazê-lo, né? E isso também é um ponto interessante. Além das ruas estarem cheias, tanto né, nessas 60 cidades que tiveram manifestações, e hoje quem é que reúne esse tanto de gente? Isso é um ponto bastante importante, porque as pessoas estão saindo de casa. E vamos lembrar, Adriana, eu acho que tem um outro ponto aqui importante. Eu estava saindo ainda no sábado de casa, né, com meus filhos, levando a nossa cadelinha para passear, e um senhor me parou, assim, não, desculpa te perturbar, mas eu queria saber se tem jeito. E eu falei, olha, eu acho que isso aí depende de nós. A gente está com um holofote gigante do mundo inteiro, mostrando quais são os nossos problemas, e agora cabe a nós resolvê-los. Então a gente tem que dizer isso, a gente precisa ir para a rua. E ele falou, pois é, eu queria muito ir, ele estava com a filhinha e disse assim, mas eu tenho receio, né, por ela. Então eu acho que também tem um ponto relevante dessas manifestações, que é mostrar que não, o povo não teme. Né? Isso é bastante relevante, porque o que se foi feito até agora foram tentativas de, pelo regime de medo, calar a população, calar os influenciadores, calar todos aqueles que representam a direita no Brasil, todos aqueles que denunciam as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Então, esse povo na rua, ele dá essa mensagem muito importante, que não temos medo, né? E de denunciar essas arbitrariedades e de lutar para que elas tenham fim. Então, esse é o papel mais relevante. A Paulista estava cheia, lotada, mas não só aqui, Copacabana também, as manifestações em Belo Horizonte, impressionantes, Brasília e várias outras cidades aí espalhadas pelo Brasil. Então, acho que quem é que junta esse tanto de gente na rua? E fora isso, eu estava olhando aqui, só a cobertura da revista Oeste teve mais de 1.300.000 visualizações. A gente não conta isso, que tem pessoas que, infelizmente, por algum motivo, não conseguem sair de casa, né, nesse momento, mas que acompanharam ali tudo que aconteceu. Então, tem mais essa, né, que é difícil também de mensurar quantas pessoas, de fato, estão interessadas, né, e gostariam de estar ali, por algum motivo não puderam, mas que gostariam de estar ali naquele momento. Perfeito, já queremos ouvir um pouco a Paula também, claro. Agora em São Paulo, o deputado federal Nicolas Ferreira criticou o uso de tornozeleira por Bolsonaro e defendeu que Lula usasse o equipamento. A gente acompanhou um ou outro trecho da manifestação, de alguns dos discursos importantes que se destacaram ontem, e já abrimos a entrevista com o deputado federal Gayer. Bom, vamos lá então, Nicolas, aqui na tela. Nós estamos aqui hoje lutando por um Brasil em que não um ex-presidente da República que foi condenado por um golpe fictício use tornozeleira, mas que nós estamos lutando para que um dia corruptos usem tornozeleira eletrônica, para que bandidos usem tornozeleira eletrônica, para quem rouba velhinho do INSS use tornozeleira eletrônica,
para que o Lula use tornozeleira eletrônica. E por último, mas não menos importante, mas para que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Vão enganar a trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro! É isso, ao longo dessa edição, hoje a gente vai acompanhando muitos outros trechos de discursos, da manifestação em diversas capitais do país, mas o Oeste com elas agora recebe muito gentilmente, nos atende o deputado federal Gustavo Gayer, que participou da manifestação deste domingo em Goiânia. Tudo bem, deputado? Bom dia, bem-vindo por aqui. Bom dia, Adriana, bom dia a todos que estão presentes aí nesse painel, a Paula, a Marina e a audiência, né, do Oeste com Elas. É um prazer participar, acho que é a primeira vez que eu participo desse programa, então obrigado aí pelo convite, espero poder contribuir com o debate. É isso, a gente já estava atrás do senhor há um tempo, mas finalmente conseguimos, e num momento tão especial. Que recado, principalmente, o senhor acha que foi dado em tantas ruas e avenidas do país ontem, nesse domingo tão especial, tão importante, com bandeiras, né, significativas sendo levantadas? Quais possíveis efeitos esperar na prática? Eu acho que o primeiro recado, e esse foi o que ficou mais marcante para mim no dia de ontem, é que o tempo do medo acabou. Pare para pensar, em 2 anos e meio do governo Lula, essa é a primeira manifestação pulverizada, né? Ou seja, sem centralização, sem pedindo para que todos vão para um lugar apenas. É a primeira vez em 2 anos e meio que o Brasil vai para as ruas em mais de 60 cidades. A gente tem até agora um levantamento de 60, mas com certeza foram muito mais. Tem cidades do interior com 20, 30 mil habitantes que também saíram para as ruas ali, mas acabam não entrando no mapa por não ter uma amplitude muito grande, mas estiveram nas ruas. Se você for parar para pensar, durante o governo Bolsonaro, isso acontecia pelo menos uma vez por mês, manifestações de apoio, manifestações pela reforma da Previdência. No governo da Dilma, isso acontecia semanalmente. E, curiosamente, 2 anos e meio não houve nenhum ato como esse do dia 3 de agosto. E por quê? Porque o 8 de janeiro foi fabricado justamente para impedir que isso acontecesse. O 8 de janeiro foi fabricado, foi manipulado para criminalizar as manifestações da direita no Brasil, porque a esquerda viu que eles haviam perdido as ruas e pegou muito mal. Só que ontem o grito foi, o recado foi claro, o tempo do medo acabou, as pessoas voltaram para as ruas. Eu acho que agora a gente vê só faltava apenas uma esperança, uma luz no fim do túnel, uma real possibilidade de acabar com esse totalitarismo, essa perseguição, essa ditadura do judiciário, que as pessoas se agarraram a essa oportunidade com unhas e dentes. E não só perderam o medo de ir para as ruas, mas perderam o medo também de pedir o que o povo considera sendo a principal agora, que é fora Lula, mas principalmente fora Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo, ninguém aguenta mais viver com essa indignação no coração, vendo essa tristeza que o Brasil se encontra. Eu estava vendo, a Marina falou que foi passear com um cachorro e um senhor, eu não sei se era um senhor passeando com um cachorro, e perguntou para ela assim, tem jeito?
Eu escuto isso todos os dias em qualquer lugar que eu vou. As perguntas eram até com um tom de desilusão. Tem jeito, você acha que não tem jeito mais não, né? Já era, o Brasil é uma ditadura, não tem nada que possa ser feito. Sabe, aquela indignação, um cara manda no Brasil inteiro. E a gente sempre tentando falar para não perder a esperança, para continuar lutando, para não desistir, para ir para as ruas quando houver uma convocação. E ontem o povo foi, e assim, isso é só um primeiro ato, tá? Que fique bem claro, já estamos organizando para o dia 7 de setembro, e com certeza vai ser muito maior, porque a gente rompeu aquela barreira do medo, as pessoas querem voltar a lutar pelo nosso país. A gente está vendo aí ajuda vindo de fora, o que foi muito bem-vinda. Não houve a queda da aprovação do Lula como a esquerda achou que haveria, o que também nos pegou até de surpresa, não vou mentir, até eu achei que de alguma forma aquelas pessoas mais de centro ali pudessem se ver mais predispostas a apoiar ou ver Lula com bons olhos nessa questão do tarifaço e da Magnitsky, mas a pesquisa da Datafolha mostrou que não houve impacto nenhum, zero. Então as pessoas perceberam, então realmente a população está querendo mesmo uma ajuda de fora, está querendo mesmo ferramentas para a gente poder resgatar o Brasil, não importa se elas sejam internas ou externas, mas essas ferramentas não podem passar em vão, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então ontem o recado foi claro, o Brasil perdeu o medo, né, o tempo do medo acabou, eles estão desesperados, a gente vê lá os principais figuras da esquerda gravando seus videozinhos, dizendo fiasco, flopou, porque eles sabem, e isso eu posso falar de alguém que vive ali no plenário, eles sabem que essa manifestação de ontem vai ter um peso absurdo na dinâmica dentro da Câmara dos Deputados e do Senado agora. Nós estamos no período pré-eleitoral, ou seja, agora os candidatos políticos são muito mais suscetíveis a atos públicos como esses de ontem do que quando ele acaba de ganhar as eleições, porque ele ainda tem 4 anos de mandato, então muita coisa pode acontecer. Agora não. Inclusive, 2/3 do Senado vai trocar, e essas pessoas estão em busca da reeleição. E o sonar, o radar deles, para o termômetro das ruas, fica muito mais suscetível, muito mais aguçado. Então eu te garanto que essa semana, e esse semestre agora, esse ato vai ter um peso gigantesco. Nós já vemos aí União querendo abandonar o governo, os partidos de centro já estavam com um pé dentro e um pé fora. Essa manifestação de ontem foi o empurrãozinho que faltava para o centro abandonar o governo, para a gente poder realmente pautar projetos, e ter até a PEC 333, que é a PEC que acaba com o foro privilegiado, que para mim ela deveria ser a mais importante agora, porque retira do STF, retira do Alexandre de Moraes todo esse poder que ele tem contra deputados e senadores, essas ameaças de que se um senador ou um deputado não fizer exatamente o que ele quer, se o Congresso não fizer exatamente o que o STF quer, então vai ter inquérito sendo aberto, desengavetado, vai ter busca e apreensão na Casa de Deputado, vai ter bloqueio de conta, tornozeleiro, como fizeram agora com o Marco Duval. Então, assim, essa PEC 333, na minha opinião, é a mais importante. E agora, com essa manifestação de ontem, a gente tem o peso político, né, o peso das ruas, para poder sentar com o centro e falar, olha, é essa aqui. Nós temos que aprovar isso com urgência, ela já foi aprovada no Senado. Se aprovar na Câmara dos Deputados sem alteração nenhuma, ela já é imediatamente sancionada, né? Ela já entra em efeito, o que acaba com a ditadura do judiciário em cima do Congresso. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.